Então perceba que vivemos uma panaceia completa no Brasil, uma insegurança jurídica sem precedentes no mundo e que traz para a gente aí um cenário de efetivamente mandatório pensar numa proteção contra os riscos locais. Bem-vindos a mais este conteúdo, voltado aqui para trazer algumas informações, clarear e quebrar alguns paradigmas relacionados hoje ao tema de utilização das offshores, observar as vantagens da estruturação em offshores sobre os prismas tributário, societário e sucessório. Vamos abordar aqui alguns conceitos sobre essas três óticas e falar um pouquinho dos principais instrumentos e veículos para isso. Se vocês ainda não estão pensando em estruturar o seu planejamento sucessório, tributário ou societário, considerando veículos em offshore, acenda aí um sinal de alerta. Tem um risco enorme de você estar colocando em prova a viabilidade de perpetuação do seu patrimônio. Falando do prisma tributário, o primeiro ponto que a gente precisa entender e diferenciar é quando a gente busca utilizar um planejamento em offshore bem desenhado, bem estruturado, deverá resultar em uma maior eficiência fiscal. Isso não quer dizer que nós iremos abrir mão da legalidade. Não estamos falando aqui em sonegar tributo. E para isso é importante a gente separar dois conceitos. Entender que há uma diferença muito grande entre elisão fiscal e evasão fiscal. Elisão fiscal é quando você busca a redução tributária por meios lícitos. E a offshore é um instrumento fantástico para essa viabilidade. A evasão fiscal é quando você se vale de práticas proibidas ou excesso em planejamento tributário, buscando forçar conceitos para tentar reduzir a tributação. Esta prática ilícita, sim, trará consequências que podem ser devastadoras para o seu patrimônio. E não é este caminho que nós iremos tratar aqui. Então, trataremos de técnicas aqui de buscar dentro da lei, observando a legislação tributária brasileira, as normas da Receita Federal, caminhos para garantir uma melhor performance dessa tributação. Então, quando a gente fala em offshores, a própria Receita Federal disponibiliza um material muito rico, que foi criado a partir, sobretudo, da edição da Lei 14.754 de 2023, que traz diversos pontos, que traz ali já um entendimento do que a Receita Federal considera o que é offshore. Um dos capítulos que ela traz logo no seu início é justamente destacando a legalidade da estruturação em offshore, pensando aí na viabilidade de uma melhor performance tributária. Então, primeiro ponto, não há nada de ilegal. Não estamos falando aqui de evasão fiscal, mas de elisão fiscal. Então, considerando que todas as práticas, todos esses veículos encontram respaldo, encontram conexão com a legislação brasileira, o que a gente tem que tomar cuidado quando a gente passa para uma estruturação de offshore é justamente atender a esses requisitos que vão estar tanto na legislação, como eu já citei aqui a Lei 14.754 de 2023, que trata da tributação das offshores, como também em outras portarias e atos da Receita Federal que regulam toda essa gestão de obrigações acessórias e obrigações tributárias principais vinculadas à estruturação de patrimônio em outras jurisdições. Então, alguns pontos que são importantes. Observar, obedecer às regras do Banco Central do Brasil, declarar uma vez por ano investimento na Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior, a DCBE, informar a offshore na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física, se for o caso ela tenha ali atendido as regras ou de transparência tributária ou de efetivamente ou de transparência fiscal, ou caso essa offshore esteja ligada diretamente à pessoa física. Então, dentro de cada um desses contextos, se observa que trazer a estruturação em offshore, a depender da estruturação do seu patrimônio familiar, pensando na volatilidade do mercado brasileiro, na insegurança que se tem no Brasil, traz para vocês, para cada família, uma vantagem gigantesca, sobretudo com a possibilidade de utilizar bem estruturado offshore, até mesmo diferimento tributário. Quando a gente fala em diferimento tributário, que é transpor para um momento posterior o recolhimento daquele tributo,
É importante lembrar que isso se tornou uma hipótese muito mais restrita no Brasil a partir de 2023, com a alteração da legislação tributária. Por quê? A Lei 14.754 ela passou a considerar, a depender do tipo de alocação, a depender do veículo e em qual jurisdição esteja alocado o seu patrimônio, mas em todas as jurisdições que têm tributação mais atraente do que o Brasil e que estão lá listadas pela Receita Federal como, entre aspas, paraísos fiscais, você ter uma alocação, a depender do perfil de sua alocação, se ele não estiver em economia real e estiver mais voltado a mercado de capitais, você terá uma tributação no Brasil sobre o lucro que venha a ser auferido fora do Brasil, ainda que ele não seja distribuído para o sócio. Então, as hipóteses de diferimento tributário elas passaram a ser mais restritas, ensejando, então, um cuidado muito maior na estruturação de offshores, evitando, dessa forma, que venha a ser surpreendido ao final do ano calendário por uma tributação aí sobre lucros que não foram sequer repatriados, né? Não foram sequer divididos ou efetivamente distribuídos entre os sócios da offshore. Ponto também que é importante entender que, assim, a depender da alocação, a offshore ela vai trazer algumas bases de tributação que podem ou não ser mais atraentes do que o Brasil. Algumas famílias ainda têm a sua geração de riqueza muito forte no Brasil e provavelmente não vão ter necessidade de fazer uma remessa para o exterior, a não ser daquela reserva para investimento ou para diversificação de investimentos. Então tem que se considerar em cada um dos cenários qual é a situação exata de cada família, se ela vai ter uma diversificação de investimento no exterior, ou seja, vai efetivamente fazer remessa para o exterior de 30%, 40% do seu patrimônio para diversificar em moeda forte, é um caminho. A gente tem que pensar em que tipo de atividade, qual a estruturação e encadeamento dos veículos societários, qual a estruturação e encadeamento das jurisdições que serão utilizadas para assegurar que esse diferimento tributário seja possível dentro da lei, certo? Além disso, um cuidado que a gente tem que ter muito grande é que hoje há uma troca de informações internacionais muito acelerada. Então, obviamente, há necessidade do aspecto tributário de ter um cuidado muito forte com a contabilidade das empresas de offshore e a contabilidade das empresas onshore para que isso efetivamente tenha uma vinculação ajustada. Não dá para vocês estruturarem um offshore, não fazerem um controle contábil adequado e acharem que isso nunca vai chegar no Brasil. A depender da jurisdição, a depender da formatação do offshore, do veículo, o compliance internacional provavelmente vai ter algum tipo de ligação com o monitoramento da Receita Federal e vai trazer uma troca automática de informações que pode vir a gerar aí uma ação fiscal. Então, do ponto de vista tributário, esses são os principais pontos de forma macro a serem observados. Do ponto de vista societário, as offshores elas existem veículos em offshore que trazem uma performance de separação entre controle e propriedade muito forte e que traz uma facilidade maior na gestão e implementação de governança e flexibilidades para a proteção patrimonial. Então, quando a gente fala em jurisdições que você tem veículos como a estruturação de um trust, por exemplo, viabiliza de uma forma muito mais fácil a transferência de patrimônio, a transferência de cotas entre pessoas ou a destinação de recursos de forma controlada e planejada. Então, a gente separa muito em offshore, por exemplo, a estruturação da holding controladora de um grupo empresarial que tem ativos, sejam operacionais ou ativos de investimento, no Brasil e em outras jurisdições. Então, você pode utilizar um país de jurisdição mais privilegiada ou que tenha regras contábeis mais adequadas para a estruturação da holding e você ter outras empresas, por exemplo, em Estados Unidos, Europa, vinculando operações que tragam recursos financeiros, gerem caixa efetivamente, mesclando também com o controle de empresas no Brasil, porém centralizando em uma única jurisdição que tenha, por exemplo, uma formatação ou uma legislação mais favorável, por exemplo, à resolução de disputas entre sócios. Isso é um controle societário muito importante e que pode garantir aí a perpetuidade e evitar discussões
sobretudo nas gerações subsequentes, quando há transferência desse patrimônio. Além desse ponto, como eu falei aqui, você tem uma holding em uma jurisdição mais privilegiada do ponto de vista tributário e fiscal e contábil, que centralize, viabiliza que você diversifique a base de seus investimentos em todo o mundo, né? Facilita a gestão dos seus ativos internacionais, sobretudo quando há uma necessidade por estratégia de alocação patrimonial de uma diversificação em diversos países. Então, quando a gente pensa em sair do Brasil para investimento, é mandatório você ter uma holding em uma jurisdição mais efetiva, mais eficaz do ponto de vista societário, tributário e sucessório, para que ela centralize e gerencie esses investimentos internacionais. Há um ponto ainda adicional do ponto de vista societário, que é planejar a liquidez e organização societária para a monetização, por exemplo, de uma startup ou participação em outras empresas ou em IPOs e por aí vai. Então, tem várias vantagens que trazem uma garantia maior quando a gente fala nesse aspecto societário. Ainda há um ponto aí que é muito relevante, que é a proteção contra risco local. Ou seja, eventualmente, você tem situações no Brasil, às vezes por excesso, às vezes por questões até de ativismo judicial, que tem sido, infelizmente, muito frequente, de uma disputa judicial acabar escalando ao ponto de chegar à desconsideração de uma personalidade jurídica e determinar que os sócios venham a responder pela dívida da empresa. Recentemente, um dos veículos que mais eram utilizados em planejamento onshore, como as SAs, há pouco tempo acabou de ter uma decisão minimamente questionável, para dizer o mínimo, né? Mas já reconhecida no âmbito do tribunal, ou seja, em segundo grau no estado de Pernambuco, na qual a Justiça do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região de Pernambuco, reconhece a viabilidade de desconsideração de personalidade jurídica no Brasil sobre sociedades anônimas. Então veja, o absurdo ele não encontra limites no Brasil. A gente tem uma legislação que trata sobre as sociedades anônimas, que claramente separa com um caráter abissal o patrimônio do acionista, que não é sócio, é acionista, do patrimônio da sociedade por ações, e a Justiça do Trabalho, por um entendimento minimamente, como disse, questionável, passou a desconsiderar a personalidade jurídica e até mesmo chegar até os acionistas em sociedades anônimas de capital aberto. Então perceba que vivemos uma panaceia completa no Brasil, uma insegurança jurídica sem precedentes no mundo e que traz para a gente aí um cenário de efetivamente mandatório pensar numa proteção contra os riscos locais. Então, utilizar estruturas societárias em offshore traz esse diferencial adicional, porque traz a possibilidade de criar uma barreira eficaz de proteção contra a estabilidade política, congelamento de bens, disputas societárias e familiares, trazendo um cenário de maior previsibilidade e maior segurança jurídica, que com toda certeza vai assegurar a perpetuidade do patrimônio. Por fim, temos aí o que é mais conhecido e mais falado no âmbito das offshores, que são as vantagens sucessórias. Essas vantagens sucessórias vão garantir continuidade, sigilo e vão fazer com que se evite a estruturação ou que se evite a utilização de um inventário para a transferência dos bens de uma geração a outra, dentro, sobretudo, quando a gente fala de famílias altamente patrimonializadas. Quando a gente pensa no Brasil, alguns estados utilizarem taxações de até 8% sobre patrimônio em inventário, fora a morosidade para que o inventário ocorra no Brasil, mesmo extrajudicial, percebe-se que, assim, pensar em suceder no exterior não é uma questão de escolha, é uma questão de bom senso, né? Você precisa efetivamente entender que suceder no exterior é mais rápido, mais barato e mais seguro. O tempo em que o patrimônio passa, sobretudo se sua alocação de ativos tiver muito conteúdo operacional, se esse patrimônio ele passa muito tempo num processo de inventário e partilha, a tendência é que as disputas familiares venham a efetivamente consumir toda a estrutura desse patrimônio. E sem sua estrutura de fundação, naturalmente esse patrimônio tenderá a ruir ao longo das transferências patrimoniais. Vários indicadores no Brasil mostram que as empresas familiares têm uma tendência a quebrar
justamente nas transferências de patrimônio ao longo das gerações, chegando a uma margem muito pequena percentual de empresas familiares que conseguem chegar até a quinta geração subsequente. Então isso evidencia que pensar em planejamento sucessório estruturado, planejado em vida, com segurança, é mandatório e só é possível, infelizmente, fora do nosso país. Dentro do Brasil, você não tem veículos sólidos, seguros, que tragam o planejamento sucessório, né, de forma estruturada, célere e segura. Então, pensando nesses pilares, né, a utilizar a estrutura em offshore para a sucessão traz diversos caminhos, como, por exemplo, a utilização de trusts, fundações, estruturas com cláusulas de sucessão automática, como joint tenancy em contratos societários, né? Pensando ainda sobre um outro prisma, né? Quando você tem herdeiros em diversas jurisdições, quando a gente tem, por exemplo, a necessidade de fazer um planejamento sucessório transnacional. Esses casos torna ainda mais importante, premente, a necessidade de estruturar uma holding em uma jurisdição que tenha veículos que viabilizem, né, essa transferência de forma adequada. Outro ponto é que quando a gente utiliza trusts, utiliza fundações ou cláusulas contratuais como joint tenancy, você consegue assegurar um sigilo sucessório e proteção para herdeiros que são mais vulneráveis, fazendo com que essa sucessão seja planejada em vida ainda pelo patriarca, normalmente, né, mas em consenso e de forma estruturada. Num comparativo prático, pensar em transmissão de bens offshore via trust, por exemplo, e um inventário judicial brasileiro, a gente está falando de uma economia de tempo que não tem nem parâmetro comparativo. Um trust, o trustee, a partir da hora do evento, falecimento do patriarca, ele vai dar ensejo ao cumprimento das obrigações que foram estruturadas dentro do trust, irá repassar para aqueles beneficiários, entendeu? A responsabilidade ou a propriedade daqueles ativos alocados dentro da estrutura do trust. No Brasil, um processo de inventário e partilha judicial se arrasta comumente, sobretudo em patrimônios elevados, no qual, além de toda a estrutura, né, da possibilidade de briga entre os herdeiros, porque não há um consenso ali já pré-estabelecido do direcionamento do patrimônio, além dessa vulnerabilidade, ainda que a família seja muito unida, irá exigir que sejam arrolados todos os bens em um processo judicial, que por essência é público. Nesse processo, após arrolar todos os bens, a Fazenda Pública irá fazer uma avaliação desses bens para definir a tributação incidente, que chega a 8% em alguns estados brasileiros, para após o recolhimento desse tributo ser determinado ao alvedrio de um juiz qual será a divisão, ou seja, como se dará a partilha desses bens entre os herdeiros. Mesmo nas partilhas consensuadas judiciais, em alguns casos a gente assiste situações em que o juiz às vezes não anui com a forma de divisão do patrimônio que já foi pré-pactuada entre os herdeiros, muito embora seja um direito disponível. Então, assim, o cenário de insegurança jurídica no Brasil e de ativismo judicial chega a esse nível de excesso. Se você não quer deixar o seu patrimônio à mercê de situações como essa, pensar na internacionalização e na estruturação de holding é mandatório, não é mais uma escolha, é efetivamente uma medida de sobrevivência para garantir a perpetuação do seu patrimônio. Então, alinhar essas cláusulas sucessórias à vontade do fundador, do patriarca, né, para a proteção do legado familiar, fazendo um planejamento em vida, só é possível hoje utilizando estruturas em offshore. No Brasil, nós não temos estruturas suficientemente seguras para realizar um planejamento sucessório em vida, planejado e estruturado. Então, se você não quer deixar o seu patrimônio à mercê de terceiros de uma alta tributação, pensar na estruturação de offshores para a sucessão patrimonial em famílias de ultra high net worth é mandatório. Dentro desse contexto, vimos aqui as principais vantagens sobre os ângulos tributário, sucessório e societário para a estruturação de holdings patrimoniais ou holdings de investimento ou holdings centralizadoras dentro de outras jurisdições que tragam diversas vantagens. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, se você quer entender um pouco mais da prática como fazer ou fazer uma análise detalhada de como essas estruturas poderiam se aplicar à realidade do seu patrimônio, garantindo perpetuidade geracional
a todo o esforço construído pela sua família. Procura aqui, assiste os nossos vídeos, busca aqui com a gente, que com certeza traímos informações muito relevantes para garantir a perpetuidade do patrimônio geracional.